Olá amigos, 14 de maio de 2012, o cidadão de olho na segurança pública. Ontem foi Dia das Mães e também participei de várias atividades familiares do Dia das Mães. Numa delas, estive em visita à minha sogra, houve ali uma pequena reunião familiar, um churrasquinho. Logo depois que cheguei ao local com minha família, aconteceu duas edificações distante, num bairro aqui da zona leste da capital, um roubo à mão armada. Um grupo de criminosos invadiu um estabelecimento comercial, dominou as pessoas sob a mira de armas de fogo e fugiu depois de praticar o roubo. Imediatamente começou aquela confusão que nos chamou a atenção. Foi acionada a Polícia Militar pelo telefone 190, que é o telefone de emergência à disposição de todos os cidadãos em qualquer parte do país, e muito notadamente em São Paulo, na capital e na região metropolitana, em que eu tenho afirmado aos nossos ouvintes que a Polícia Militar encosta uma patrulha 3 minutos depois do chamado, às vezes até menos. 3 minutos em média, mas às vezes até menos. Foi exatamente o que aconteceu. Em menos de 2 minutos, a primeira patrulha, logo acompanhada por outra, com cautela, porque hoje sabe-se que os criminosos hoje estão sempre fortemente armados, muitas vezes com poder de fogo superior ao da equipe policial, chegaram ao local para as primeiras providências. Evidentemente, o alarme a respeito do roubo já tinha sido dado pelo Centro de Operações da Polícia Militar, por rádio, de maneira que todas as patrulhas do setor, da companhia, do batalhão, das imediações, estavam cientes do roubo, já tinham uma descrição dada pelas vítimas a respeito dos criminosos, talvez até no veículo que eles tenham utilizado. Então, claro, houve uma falha de segurança pública naquele momento, com a qual quase eu tropeço. Mas a presença da Polícia Militar foi rápida, as providências da Polícia Militar foram rápidas. Segundo fui informado, houve a prisão de pelo menos um dos criminosos participantes do roubo. Não sei se chegou a ser recomposto completamente o prejuízo das vítimas e se os outros componentes desse bando foram presos. Mas, naquele ambiente de convívio familiar, claro que começamos a comentar o fato ali, é natural, as pessoas ficam alvoroçadas. E foi um caso de roubo à mão armada acontecido a 5, 6 metros de distância do local onde estávamos. Pois muito bem, de repente um cidadão que convive com esse grupo familiar começa a se dirigir negativamente, a se referir negativamente à própria presença dos patrulheiros naquele local, querendo ditar cátedra de assunto que ele não conhece, e emenda o seu comentário desferindo impropérios contra os policiais militares, generalizando críticas que podem ser acertadas quando se referem a este ou aquele mau policial, porque há os maus policiais, sim, na Polícia Civil de São Paulo, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, em qualquer organização policial do país, qualquer uma, sem exceção. Há os maus policiais que nós temos de combater e que as entidades, as instituições têm o dever de afastar, de eliminar do seu meio, mediante os processos de depuração interna. Mas não de forma generalizada e principalmente de modo equivocado como aquele. Porque, contrariamente, seguramente, àquilo que estavam sentindo as vítimas do fato, porque estavam efetivamente, eu lhes asseguro, gratas pela rápida presença policial no local, vem aquela pessoa se referir desairosamente à própria presença policial como se não gostasse dela. E é claro que isso provocou um choque comigo. Fui obrigado a dizer a essa pessoa várias verdades que ela aparentemente não conhecia. Fui obrigado a, de modo veemente, esclarecer a ela alguns pontos completamente errados do seu raciocínio e, de certa forma, me permitam usar uma expressão aqui de gíria, azedou a reunião familiar do Dia das Mães devido àquele episódio. É preciso que as pessoas pensem muito bem no que significa o dispositivo de segurança pública. A Constituição da República diz
que compete ao Estado prover a segurança pública para todos, embora haja uma corresponsabilidade de cada cidadão. Essa corresponsabilidade se refere, e eu sempre preguei isso, digamos assim, aos dispositivos de segurança própria que cada cidadão pode estabelecer em relação a si, a sua família, a sua habitação, como uma forma de diminuir as oportunidades do crime e assim ajudar a força policial. E também àqueles milhões de pares de olhos para o bem, a que me referi num comentário anterior, que significam, em essência, o cidadão olhar o vizinho como um irmão. E se verificar que algo de ruim está acontecendo com esse irmão, especialmente um crime, acionar a força policial imediatamente pelo telefone 190, a fim de que ele tenha o socorro necessário e que a atividade criminosa seja eliminada, parada, cessada e, se possível, que sejam presos, conduzidos a julgamento e à prisão os perpetradores do crime. Em resumo, esse é o dispositivo de segurança pública. Há um grau razoável de segurança pública no estado de São Paulo. Há um grau razoável de segurança pública, talvez não tanto quanto em São Paulo, nas outras partes do país. E quem propicia esse grau razoável de segurança pública, já que a lei draconiana do Brasil, o Estatuto do Desarmamento, não permite a cada cidadão defender a si mesmo, é a força policial. E fazem isso os policiais, muito especialmente os policiais de rua, que estão no embate direto contra o crime, os policiais militares, frequentemente com o sacrifício da própria vida. Foi o que eu disse, entre outras coisas, àquele cidadão. Eu disse a ele: não se esqueça de que você está falando de pessoas que dão a vida por você, por mim e por todos. Sacrificam a vida por você, por mim e por todos. Então reflita a respeito dos seus comentários generalistas e injustos, porque são generalistas, embora possam aplicar-se a este ou aquele indivíduo integrante da própria força policial. É muito importante que a sociedade entenda, reconheça o valor da força policial e trabalhe para que ela seja cada vez mais proba, cada vez mais eficiente. Trabalhe para que os recursos do Estado na formação, no treinamento constante e permanente, na seleção dessa gente que se compõe de cidadãos armados para a nossa defesa, seja cada vez melhor. E principalmente, não se conforme o cidadão perante a má conduta, não se conforme perante o mau procedimento, não se conforme por aqueles que utilizam a instituição policial, dela sendo membros, para vantagem própria. Não se conforme em relação aos bandidos atrás de distintivos e aos bandidos que usam, envergam, infelizmente, o uniforme da Polícia Militar. Para evitar isso, para não se conformar com isso, em primeiro lugar, o cidadão não pode compactuar com nada errado, nem a título de preservar os seus próprios interesses. Em segundo lugar, ele deve procurar as corregedorias das instituições e a sua identidade, se necessário, será preservada para dar fim ao foco maligno que possa existir, e efetivamente aqui e ali existe na própria instituição policial. Generalizar críticas de forma injusta, atingindo pessoas boas, bons brasileiros, bons paulistas, que com grave risco da própria vida nos defendem a todos, 24 horas por dia, em todas as partes do Estado, em todas as partes do país, e que salvam pessoas nos incêndios, nas calamidades, nos desastres, é um tipo da conduta que não significa nada de produtivo, de positivo para a nacionalidade e para o futuro que todos nós almejamos, de maior tranquilidade, maior paz e maior segurança para os nossos filhos e os nossos netos. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.